Que o Bitcoin é uma das moedas oficiais de El Salvador, muita gente já sabe. O que muita gente não sabe é que aqui no Brasil existem diversos locais, inclusive diversas cidades, que aceitam Bitcoin como meio de pagamento. E é justamente sobre isso que a gente vai ver aqui hoje no vídeo do Cointelegraph Brasil. Sem perder mais tempo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever. Estamos produzindo conteúdo diariamente para você e é a sua inscrição que ajuda com que a gente continue conseguindo produzir esses conteúdos. Indo direto ao mercado, fazer uma breve leitura do mercado antes de entrar no tema do vídeo propriamente dito. O Bitcoin nesse momento ele continua acima dos 51 mil dólares e o Ether ali continua também na marca dos seus 2.900 dólares. O Ether, que é o segundo maior criptoativo do mercado, rompeu no dia 20 de fevereiro de 2024 a barreira dos 3 mil dólares depois de quase 2 anos e agora está ali nessa região de 2.900, 3.000. Era natural que a gente tivesse alguma consolidação depois dessa esticada que a gente teve nos últimos dias, esticada bastante considerável. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Bitcoin e carregar o gráfico dos últimos 30 dias do último mês, a gente vai ver que só o Bitcoin no último mês valorizou quase 30%. Se a gente puxar para um ano, então ele valorizou mais de 100%. Não só o Bitcoin, o Ether também está com uma valorização bastante expressiva nos últimos dias. E algo que a gente tem visto especificamente no Ether é que agora começou-se o discurso, está se intensificando o discurso, melhor dizendo, da aprovação de um ETF de Ether à vista, de um ETF de Ether Spot ainda esse ano. Isso, sem sombra de dúvida, vai fazer com que o preço do Ether, o segundo maior criptoativo do mercado, em capitalização de mercado, em market cap, tenha ganhado ainda mais força nas últimas semanas. Pois bem, o mercado está ganhando força, a gente vê que está com um prognóstico, né? O mercado todo está otimista de uma forma geral, graças em grande parte justamente aos ETFs de Bitcoin Spot e também de ETF de outros tipos de Bitcoin de uma forma geral, mas principalmente o ETF de Bitcoin Spot. No dia de ontem não foi um dia tão aquecido dos ETFs de uma forma geral, apesar da gente ter visto um grande volume de negociação do Hold, que é o ETF da VanEck. Inclusive, provavelmente esse volume enorme de negociação, que para vocês terem uma ideia foi 14 vezes superior ao que geralmente é, análises forenses falaram que foram os algoritmos dos institucionais se ajustando, né, para eles fazerem justamente as operações, para eles fazerem um trade. Então por isso que nesse ETF em específico teve um super volume negociado no dia de ontem, no dia 20 de fevereiro de 2024. De qualquer forma, que nem eu falei, o dia de ontem não foi um dia muito aquecido, a entrada não foi tão grande assim de Bitcoin, mas de qualquer maneira teve um fluxo positivo de 4.442 Bitcoins com GBTC, né, que é o fundo que é o ETF da Grayscale, que a gente já conversou aqui nos outros vídeos, que está sangrando todos os dias eles estão perdendo alguma quantidade. No dia de ontem eles perderam quase 3.000 Bitcoins e os outros ETFs venderam, né, digamos assim, né, inflaram, cresceram quase 7.500 Bitcoins, totalizando um fluxo positivo para o mercado de 4.500 aproximadamente. Isso, sem sombra de dúvida, é um excelente sinal para o mercado, porque mesmo no dia de baixa está sendo um ciclo positivo. E isso de ciclo positivo a gente tem visto o quê? Aumentar a adoção das criptomoedas e do Bitcoin naturalmente capitaneando as criptomoedas. E não poderia ser diferente aqui no Brasil e inclusive saiu no dia de ontem também no Cointelegraph Brasil, lá no br.cointelegraph.com, a notícia que o Brasil superou El Salvador e possui 2 cidades na lista das que mais aceitam Bitcoin no mundo. De acordo com o BTC Map, que é um site que eu vou mostrar aqui para vocês agora, o Brasil superou El Salvador em termos de lugares que aceitam pagamentos diretamente com Bitcoin. A gente sabe, de novo, que El Salvador, o Bitcoin é uma moeda legal, ou seja, todos os lugares teoricamente aceitam Bitcoin, tem uma carteira do próprio governo que você consegue fazer essas conversões, mas no BTC Map de aceitar diretamente, o Brasil tem 2 cidades que ultrapassaram, inclusive El Salvador. Vou vir aqui já para vocês no BTC Map para mostrar para vocês que é um site muito legal. Para quem não conhecia, vale a pena conhecer. Você consegue achar em qualquer lugar do mundo que você tiver locais que aceitam Bitcoin. Você consegue utilizar como se fosse um Google Maps da vida. É muito legal. Vou clicar aqui em Open Map, por exemplo.
Aqui ele procura, né, mais ou menos aonde você está. Se você tiver liberado no seu computador, o GPS, né, no seu browser. Mas vamos para cá. Aqui a gente vê o Brasil. No Brasil, ó, a gente consegue ver que tem uma concentração muito grande aqui no sul, que quase se confunde com Santa Catarina. E aqui na região de Porto Alegre também a gente vê que tem uma concentração enorme. E é justamente aqui, é nessa região daqui do Rio Grande do Sul, que a gente tem uma cidade chamada Rolante. Rolante no Rio Grande do Sul. A gente pode ver aqui, ó, no Top Communities que essa comunidade Bitcoin é aqui, Rolante, Rio Grande do Sul, Brasil, é a comunidade onde mais tem locais, estabelecimentos que aceitam Bitcoin de forma direta. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Aqui, ó, entrei no site deles, Bitcoin é aqui. Viver 100% em BTC aqui já é possível. Eles, inclusive, fizeram um evento agora no Bitcoin Week Festival, se eu não me engano, acho que esse era o nome, no final de 2023, lá na cidade. E quem foi falou que é muito legal, porque todos os estabelecimentos quase que da cidade aceitam Bitcoin de forma direta. Então aqui, ó, lista de serviços que já aceitam. Artesanato, arquiteto, agropecuária, informática, academia, joalheria, loja, salão de festa, esteticista, confeitaria, barbeiro, enfim, consultoria de cripto aqui, inclusive, serralheria, enfim, tem tudo, absolutamente tudo. Realmente já é possível fazer uma vida total pagando com Bitcoin em Rolante, Rio Grande do Sul. É muito interessante, de novo, eu não tive o prazer ainda de ir, porque é uma cidade no interior, né, do Rio Grande do Sul, e no evento que eu queria ter ido, eu estava com a minha filha tinha recém-nascida, então era muito difícil conseguir ir, e eu não pude ir. Então, vale a pena, porque, inclusive, de acordo, de novo, com o BTC Map, é a maior comunidade Bitcoin do mundo. É a maior cidade que aceita Bitcoin no mundo, a maior quantidade de estabelecimento. E ter isso no Brasil é um motivo, assim, de super orgulho. Mas Rolante não é a primeira. Que nem a gente pode ver aqui também, tem essa questão de Porto Alegre, que tem mais de 102 estabelecimentos, tem essa outra comunidade aqui em São Paulo, com 40, mas tem uma outra localidade aqui, que não no Brasil, aqui eu quero dizer no Brasil, que não está listada nessa relação. Vamos até ver aqui se tem no mapa, que é lá no Ceará. Vamos ver aqui. É em Jericoacoara. Realmente eu não sei exatamente onde no mapa seria Jericoacoara. Aqui é Sobral, aqui é Santana, aqui é Fortaleza, que é realmente a região de Fortaleza. Então não tá aqui listado, mas o que eu posso falar para vocês é, Jericoacoara, no Nordeste, no Ceará, tem uma comunidade chamada Bitcoin Beach Brasil. E é uma comunidade Bitcoiner que surgiu porque lá em Jericoacoara não tinha nenhuma agência bancária, não existia banco, caixa eletrônico, esse tipo de coisa, nem nada lá. Então, às vezes, pagar uma conta, sacar dinheiro, enviar dinheiro para alguém era muito difícil. Então, a comunidade se reuniu e diversos estabelecimentos começaram a aceitar Bitcoin como meio de pagamento. É claramente uma analogia à praia de Elizonte, em El Salvador, que inclusive foi o que deu origem a todo o movimento, né, todo o manifesto de Bitcoin em El Salvador, foi essa praia. Isso daqui foi uma clara analogia e homenagem à praia de El Salvador. E eles têm um nó local de Lightning Network, que a capacidade atual é 0.3 de BTC, e é legal. Eu, inclusive, já fui em Jericoacoara para ver como funcionava. E vou até mostrar aqui algumas fotos para vocês. Isso daqui, por exemplo, foi em um estabelecimento que faz turismo, né? O nome é Bybug. E eles aceitam Bitcoin diretamente. Então, todos os meus passeios lá em Jericoacoara, eu paguei utilizando Bitcoin Lightning Network. Tirei aqui. Utilizando Bitcoin Lightning Network. Então foi muito legal, foi uma experiência assim incrível, foi uma experiência realmente indescritível, assim, você poder pagar tudo, pagar as coisas utilizando o Bitcoin de uma forma geral. E esse aqui não era, na verdade, o único estabelecimento, né? Então aqui foi onde eu paguei os passeios turísticos, né, que eu falei. Aqui, por exemplo, vou até voltar aqui no início, aqui, por exemplo, é uma loja, uma rede de lojas chamada Geri20, que aceita Bitcoin como meio de pagamento também. Aqui
eu gravei o pórtico da cidade, né? Jericoacoara, logo na entrada dela. Aqui a gente pode ver que tem um adesivinho do Bitcoin colado ali. Tem em diversos outros locais também, o adesivo do Bitcoin grudado. E aqui sou eu, pagando com Bitcoin na Lightning Network um restaurante. Então, assim como tem as maquininhas de cartão de crédito, vocês podem ver que foi da mesma forma pagar diretamente com Bitcoin. Então, é muito legal. Foi uma experiência assim, muito interessante poder pagar as minhas principais despesas lá com Bitcoin. Mas, de qualquer forma, não era um local, pelo menos quando eu fui em dezembro de 21, tá? Não era um local que eu conseguiria viver simplesmente com Bitcoin. Não era. Não, tinha uma boa quantidade de estabelecimento, mas não era em absolutamente tudo. Então, muitas coisas era completamente inviável pagar com cripto. Mas, sendo bem sincero, não interessa, não deixa de ser um experimento, que eu acho que é o nome correto, muito interessante. Jericoacoara, para quem não foi, é uma vila, quase que uma aldeia, né, digamos assim, porque é bastante isolado. Para você chegar, você tem que passar no meio de dunas, assim, carros, é difícil passar de carro lá, inclusive. Então, é um experimento muito legal. E tem esse também, do que no Brasil, que é o de Rolante, que, pelo visto, já está num nível muito mais avançado do que estava o Jericoacoara quando eu fui, pelo menos. De novo, é algo que eu desejo muito ir nos próximos tempos para poder conhecer e poder produzir conteúdo e trazer conteúdo aqui para vocês sobre isso. Mas, de qualquer forma, já é muito legal, é muito bacana saber que a gente tem o Brasil superando o El Salvador, que é um país que já adotou o Bitcoin, né, como moeda de curso legal, em adoção. 2 das cidades que mais aceitam Bitcoin do mundo são do Brasil. Jericoacoara não chega a ser uma cidade, mas é quase como se fosse, né, quase que separada. Então, é muito legal a gente ver que a adoção no Brasil também está crescendo. E isso é um movimento que super ajuda a valorizar o Bitcoin também. A gente está falando muito recentemente dos institucionais, dos ETFs, dos investidores tradicionais fazendo pressão compradora, com isso o preço do Bitcoin valorizando. Tudo isso é muito válido, óbvio. Valorização. Quem aqui não quer que o Bitcoin valorize? Não vamos ser hipócritas, todo mundo quer. Mas é muito legal ver o Bitcoin sendo utilizado como meio de troca também e cidades inteiras aceitando. Isso daí representa muito, muito mesmo para o Bitcoin. E algo que está ajudando a popularizar as criptomoedas de uma forma geral como meio de pagamento são as stablecoins. Por isso, eu vou colocar aqui do lado para vocês um vídeo explicando sobre o que são as stablecoins e os diferentes tipos dela. Então, vou colocar um vídeo aqui do lado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque isso é o que faz com que a gente consiga continuar produzindo conteúdo para vocês. Beleza? Valeu, muito obrigado e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo vídeo.